Eu recebi em casa uma revista chamada Mensagem da Cruz. Eu já citei esta revistinha várias vezes para vocês. Era uma revista gratuita que vinha de Belo Horizonte, da editora Betânia, e ia para casa de quem pedisse a revista. Eu assinei lá, eu era novo convertido, e eu recebia todos os meses aquela revistinha na minha casa. E ela tinha muitas histórias interessantes, e uma delas que eu li foi do sonho de uma mulher. Ela conta o seguinte: eu sonhei certo dia que eu estava num campo muito grande, embaixo de uma árvore, e havia ali uma toalha, e havia alimentos, como se fosse num piquenique. Eu estava sentada, comendo, distraída, bebendo alguma coisa, e eu via famílias, eu via pessoas, casais que passavam por mim, assim despercebidos, e logo à frente havia um abismo que não dava para enxergar o fim dele, e aquelas pessoas passavam na minha frente, distraídas, e eu sentada ali observava, e de repente elas iam caindo uma a uma naquele abismo profundo, e eu só ouvia os gritos daquelas pessoas que desapareciam, aquele som desaparecia lá longe. E então eu acordei suando, pensando que esse sonho tinha algo para a minha vida, que não era apenas um sonho normal, mas que Deus estava querendo falar alguma coisa para mim. Na verdade, é mais ou menos isto que o apóstolo Paulo está falando. Que ele escreve esta carta aos romanos na sua terceira viagem missionária. Ele estava na cidade de Corinto, ficou por 3 meses em Corinto. Ele se apresenta a estes irmãos. Ele nunca havia estado na igreja, visitado os irmãos de Roma. Ele conhecia algumas pessoas que estavam lá em Roma, mas ele não havia estado lá, e ele desejava muito pregar o evangelho lá em Roma, que era a capital do Império Romano, onde estava o trono do imperador romano, que dominava o mundo naquela época. E Paulo escreve para eles, dando graças a Deus pela vida deles, pela fé deles. Paulo fala que não cessava de orar por eles todos os dias, e que orava também para que Deus lhe desse uma oportunidade de estar lá com eles, para repartir de algo que Deus havia colocado no seu coração, mas que até então havia sido impedido de estar lá, embora ele desejasse muito estar entre eles para produzir algum fruto para Deus. Os gregos eram considerados a cultura da época. A cultura mesmo romana foi invadida pela cultura grega, que veio pela conquista de Alexandre o Grande, do Império Grego, que dominou o mundo por muitos anos. E os gregos, eles eram os sábios, o mundo dos filósofos, o mundo das pessoas que tinham sabedoria, que tinham entendimento. E os bárbaros eram os insensatos, os tolos, pessoas que não têm estudo, pessoas que não sabem ler, na maioria das vezes, lá naquela época, lá, na maior parte das vezes, eram pessoas iletradas, não sabem ler. Para os gregos eram os estrangeiros. Este nome bárbaro, na verdade, surgiu de uma zombaria de gregos, que diziam o seguinte: eles falam tão ruim, eles falam tudo errado, eles falam não dá nem para entender o que eles falam. E daí surgiu a palavra bárbaro, que era alguém que não tinha inteligência, alguém que não sabia falar direito, alguém fora do mundo acadêmico, que não tinha estudos. E Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu sou devedor para gregos e para bárbaros, para sábios e para ignorantes. Eu sou devedor a todas as pessoas, eu sou devedor a todas as pessoas. O que ele está dizendo é que Deus não tem acepção de pessoas. O evangelho é para todas as pessoas. Há pessoas que envergonham o evangelho de Cristo. Envergonham o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele é mal falado muitas vezes pelo mau testemunho de pessoas, de pastores, de irmãos, de irmãs, pessoas que envergonham o evangelho de Cristo. Todo mundo sabe que ele é crente, todo mundo sabe que ele vai na igreja, mas ele é o pior funcionário na empresa, ele é mentiroso, ele é enganador, ele passa a perna nos outros, ele briga com as pessoas, ele fala que ele é crente, mas ele é desonesto, ele xinga os outros de palavrões. Ele fala que é crente, mas se você for negociar com ele, ele te engana nos negócios que ele faz. Mas ele vai para a igreja, ele carrega uma Bíblia. Às vezes ele tem até aparência de crente. Todo mundo olhar para ele e falar: esse é crente.
Mas ele não vive nada. Na verdade, ele é uma vergonha para o Evangelho. Ele envergonha o nome de Deus. Ele envergonha o nome de Cristo. Pastores que só pedem dinheiro e tantas coisas assim que envergonham o nome de Deus, envergonham ao Senhor. Tem muita gente que envergonha ao Senhor. Agora, há pessoas que têm vergonha também. Paulo fala assim, eu não me envergonho. Há pessoas que têm vergonha. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós, de uma certa maneira, ficamos constrangidos de demonstrarmos a nossa fé, de falar que nós amamos a Jesus. Às vezes numa roda de pessoas, quando está com um grupo de pessoas que não creem em Deus, que não amam a Deus, não querem saber de Deus, às vezes você fica intimidado. Sabe por quê? Na época de Paulo e na nossa época, acredito que em todas as épocas, o Evangelho verdadeiro de Cristo nunca vai ser popular, meu amado. Porque Evangelho não é falar, olha, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sim, é verdade. Mas isso não é o Evangelho. Pastor, Evangelho é boa nova, é verdade. Mas para você ouvir uma boa nova, antes você precisa ouvir uma má nova. Por que é que você precisa de uma boa nova? Porque o Evangelho fala de morte. O Evangelho fala de cruz. O Evangelho fala de sangue derramado. O Evangelho fala de julgamento. O Evangelho fala de pecado. O Evangelho fala que você é tão mal e fez coisas tão erradas na sua vida. Você fez coisas que indignaram tanto a Deus que alguém teve que morrer, pagar um preço caro por tua causa. Isso não é muito popular. Verdade, na época de Paulo se zombavam. Tem desenhos que foram descobertos do primeiro século, em que colocavam animais, às vezes numa cruz, por exemplo, como um porco, e colocavam escravos ajoelhados diante daquela imagem, daquele desenho, dizendo, este é o Deus de vocês. Porque para o romano e para o grego, como é que pode um judeu? Eles já não gostavam do judeu, o judeu era rebelde. Nós não queremos nada com os judeus. Um judeu nascido lá no fim do mundo, numa pequena vila. Um judeu galileu, que morreu a pior morte reservada para os piores dos piores. Os piores homens, os maiores bandidos, a pior morte que havia era a morte de cruz. Como é que vocês podem dizer que esse crucificado é um Deus e vocês se ajoelham para adorá-lo? Os sábios, os gregos falam, vocês estão malucos. Por isso que Paulo fala em Coríntios que o Evangelho ele é escândalo para os judeus e ele é loucura para os gregos. É loucura, não tem como. Então zombavam das pessoas, assim como hoje também. Se você for um crente verdadeiro, e às vezes alguém vai lá no teu trabalho, abrir uma revista de mulher nua, e você sai de perto, as pessoas falam, e o crentinho aí? Se vão fazer alguma coisa errada e você não participa, as pessoas, muitas vezes a gente tem vergonha de que alguém, nós não queremos ser rejeitados pelos nossos amigos, nós não queremos nos parecer um fanático religioso, nós não queremos que alguém pense da gente, nossa, esse cara é careta, é conservador, esse cara, ele deveria viver há 200 anos atrás, hoje o mundo é diferente. Na verdade, o Evangelho de Cristo sempre ele causa uma repugna naquela pessoa que não crê em Deus e que não quer saber de Deus e que quer viver no pecado. Isso faz com que muitos crentes tenham vergonha. Fala abaixo de Jesus. Surgir alguma coisa no seu trabalho, fica quietinho. Nessa mesma revista Mensagem da Cruz, houve uma história, num dos outros episódios lá da revista, de um cara que ele trabalhava numa empresa e que ele nunca falou de Jesus lá, porque esses são os crentes invisíveis. Ninguém sabe que ele é crente. Ele fica 30 anos em um lugar, ninguém sabe que ele ama a Deus ou coisa assim. Jamais ele vai colocar uma Bíblia em cima da mesa dele, porque, nossa, o que vão pensar de mim?
Esse cara no emprego, ele nunca falou de Cristo. Ninguém sabia que ele era crente. Ele dava até um mau testemunho. E um dia uma pessoa lá teve um ataque cardíaco no escritório, caiu lá. E a pessoa falava assim: por favor, eu estou morrendo, alguém me ajude, me fale, eu estou com medo da morte, me fale alguma coisa. E aquela pessoa estava ali olhando, aquela roda de pessoas, chamaram o médico, aquela correria, e ele estava ali, mas a vergonha de falar de Jesus naquela hora, para a pessoa que estava à beira do precipício, enquanto a mulher estava lá tomando o seu lanche, e alguém estava caindo no precipício, e ele falou assim: eu vi aquela pessoa morrer ali na minha frente, eu não tive coragem de falar uma única palavra, porque eu sempre vivi como um não crente naquele lugar. Pessoas que têm vergonha de Deus, têm vergonha. Quanta gente se batiza e tem vergonha de postar o batismo nas águas, por exemplo. Ele não tem vergonha. Antes ele não tinha vergonha de postar ele bêbado. Ele não tinha vergonha de postar ele no carnaval com fantasia. Ele não tinha vergonha de postar nem que vomitou a noite inteira. Ele não tinha vergonha de postar nada. Agora ele tem vergonha de postar algo de igreja. Ele tem vergonha de postar que agora ele serve a Jesus. Ele tem vergonha. Ele acha que ele vai ser discriminado, porque às vezes a gente ama mais do que os outros. Pensa ao nosso respeito do que Deus pensa a nosso respeito. Alguém fala: esse nunca vai ser crente. Essa palavra crente sempre foi usada de uma maneira meio que pejorativa, né? A gente teve uma época na igreja que a gente começou a não usar mais a palavra crente, a falar crente, porque era meio que motivo de zombaria. É cristão. Cristão é legal porque todo mundo é cristão, nasceu cristão já. Todo mundo é cristão. Crente é uma coisa meio que, né, estranho. Esse cara é crente, parece fanático. Cristão não. Eu também sou cristão. O cara é o maior mentiroso, o maior malandro. Eu também sou cristão. Tira o chapéu para passar na porta da igreja. Cristão. Quantas pessoas ao longo da história, os piores bandidos, ao ouvirem o evangelho, foram transformados. Eu li uma vez, a Billy Graham pregava na rádio, na época nos Estados Unidos, muito tempo atrás. Ele disse que depois ele e a sua esposa foram lá na penitenciária visitar aquela moça. Eu não me lembro direito o nome dela, se era Vanja, mas eu li há muito tempo atrás. Falou que ele pregava pela rádio e aquela moça havia matado o seu pai, havia matado o seu noivo, ela estava no corredor da morte esperando a pena de morte, ela foi condenada à pena de morte, estava no corredor da morte esperando, naquela época havia cadeira elétrica, estava esperando ser executada. Ela lá na cela, ela ligou o radinho, ela ouviu o Billy Graham pregar o Evangelho de Cristo, e ela ajoelhou-se ali na sua cela e falou: se o Senhor é verdadeiro, eu quero te conhecer. E Jesus entrou na vida daquela moça e mudou a vida dela, e ela escreveu uma carta para eles, e Billy Graham e a sua esposa foram visitá-la na penitenciária, e o Billy Graham fala: ela se tornou uma crente maravilhosa, amava a Jesus, amava a Deus, mas a pena era a pena de morte. E o Billy Graham diz que no dia que ela foi executada pela manhã, ele e a esposa dele ajoelharam-se em casa e agradeceram a Deus por ter feito uma obra no coração e na vida daquela moça. Ela foi executada. Os piores bandidos. Quando eu era criança, eu fui levado para a igreja pelos meus tios quando eu era criança, depois deixei de ir, os meus pais não eram evangélicos. Era normal passar pela nossa igreja pessoas que haviam sido transformadas, bandidos. Você estava perdido. Se você não conhece a Cristo, você está perdido. Você está perdido. A Bíblia diz assim que todos pecaram, você pecou. E por causa do teu pecado, você foi condenado à morte eterna. O salário do pecado é a
morte, a morte eterna. O que é a morte eterna? A morte eterna é a separação eterna de Deus, é a separação eterna de Deus. Não vai haver uma outra chance depois da morte, não existe reencarnação, não existe vida que volta nesta terra. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disto vem o juízo. Todos os homens pecaram, todos os homens foram condenados à morte eterna, à separação eterna, foram condenados ao inferno. Não é popular falar do inferno, porque a gente quer ouvir uma mensagem positiva, e as boas novas é que você não precisa ir para o inferno, mas você tem que saber que sem Cristo você está caminhando para o inferno. Se você morrer hoje, você vai ter a maior surpresa do universo. Como aquele homem rico da parábola que Jesus contou, do rico e Lázaro. O homem rico tinha tudo, se vestia de linho finíssimo na época, vivia de festa em festa, toda noite era uma festa, até que um dia aconteceu o que vai acontecer comigo e com você, ele morreu. E a Bíblia diz, olha, naquele instante o homem levantou os olhos e ele estava no inferno, naquele instante. Enquanto todo mundo está lá no caixão, fala: nossa, ele era uma boa pessoa, ele era tão carinhoso, ele era tão bondoso, olha, ele era tão legal, ele era tão bonzinho, olha, era um santo. Que Deus o tenha. Ele está agora nos braços de Deus. Mentira. Enganaram você, e é tarde demais para arrepender, tarde demais para falar eu creio. Aquele homem se viu no inferno, atormentado, um lugar que Jesus falou, onde o fogo nunca se apaga, onde há ranger de dentes, porque as pessoas vão estar tão apavoradas que vai superar o medo natural, e elas vão ranger os dentes de medo daquele lugar que nunca vai ter fim, nunca vai ter um término, não vai haver uma morte, a pessoa não vai morrer, a morte eterna é infindável, esta pessoa vai ser atormentada pelos séculos dos séculos, a Bíblia diz. Então olha só, a pessoa está perdida, o homem sem Deus está perdido, caminhando para o abismo, para cair no abismo. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu marido que dorme na cama com você, tua esposa, o teu filho, e você fica calado, e você está lá no piquenique da vida, e ele vai de repente cair num abismo sem fim. E você ficou quieto. Nunca falou de Jesus para ele. Nunca mostrou o plano de Deus para a vida dele. E Paulo fala assim, olha, é poder de Deus para salvação. Você pode ser salvo. Eu me lembro que, estava dizendo, eu fui criado numa família católica de nome, né? Nós éramos católicos de nome. Quem nascia era católico. Nasceu católico. Mas a gente nunca foi de frequentar igreja, nada disso. Na minha casa, nós nunca íamos na missa. Eu fui 3, 4 vezes em missa na vida. Não íamos na missa. Meus pais não conheciam Jesus. Não conheciam Jesus. Várias vezes na minha vida eu falei de Jesus para o meu pai, depois de me converter, falei para o meu pai, para minha mãe, algumas vezes orei por eles, enfim. Mas o meu pai falava o seguinte, o meu avô era católico, o meu pai era católico, eu sou católico, eu vou morrer católico. O problema não era ser católico, porque hoje, o católico era, na época, nem cria em Deus. Hoje tem católico mais crente do que crente, mais crente do que muitos pastores por aí. Hoje os evangélicos se apoiam nisso. Eu sou evangélico, eu vou na igreja tal, eu vou na melhor igreja do Brasil, hein? Canto na banda, toco na melhor banda, já ganhamos um monte de prêmio gospels.
Vai chegar no céu mostrar teu prêmio gospel lá, para ver se você vai entrar lá, por causa do teu prêmio. Olha só, ele falava assim para mim, não, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não minto, eu nunca matei ninguém, eu vou para o céu. É o que as pessoas pensam. Ah, ele era tão bom que com certeza ele está no céu. Você nem imagina, esta pessoa pode estar no inferno, com toda a bondade dela. Se você não crê, você nunca vai ser salvo. A única maneira de alguém ser salvo é crendo. De uma certa forma, todos nós temos fé, não é verdade? Nós temos fé em alguma coisa. Pode até ser fé no que é errado. Você acredita em alguma coisa. Você está sentado aqui nesta cadeira, você acredita que esta cadeira sustenta você. Você está debaixo de um telhado que pesa toneladas e você acredita que não vai cair sobre a sua cabeça, por isso você está sentado tranquilo. Você acredita nisto. Paulo está dizendo o seguinte, olha, a maneira de você ser salvo é crendo. Crendo. Você não precisa fazer nada, só crer. Você não precisa pagar penitência, você não precisa subir escadas de joelho, você não precisa judiar de você, você não precisa reformar a sua vida. Isso Deus vai fazer se você crer nele. O Evangelho vai fazer de você uma nova pessoa. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você é religioso. Os religiosos, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, quarta e sexta-feira. Eles oravam pelo menos 2 horas por dia. Eles davam os dízimos de tudo, até do coentro, até das coisas mínimas na sua vida, eles davam o dízimo. Eles eram praticantes, eles eram religiosos. Eles iam à sinagoga frequentemente. E mesmo assim, Jesus falou para ele, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Não tem como você ir para o céu pelas tuas obras. Isso que causou a revolução da reforma protestante, quando Lutero entendeu, um monge trancado na sua cela, ao ler esse texto, brilhou uma luz para ele, eu não sou salvo por chicotear as minhas costas, eu sou salvo pela fé, porque está escrito, o justo viverá pela fé. É isto, meu amado, isto é o Evangelho. O que são as boas novas? As boas novas é que eu sou mau, eu mereço o inferno, eu mereço ser julgado, eu mereço comparecer diante do trono de Deus para ser julgado por tudo que eu fiz na minha vida, pelos maus pensamentos, por tudo isto, mas eu fui salvo disto daí, pela fé em Cristo Jesus. Esta é a boa nova. Boa nova não é falar, não, cara, você é legal, você é um cara bacana, Deus ama você. Você é a pessoa mais importante desta terra. Deus jamais iria lançar alguém no inferno. Salvação é para todos. Não importa como você vive, é verdade. Não importa como você vive. Sim, não. Porque quem crê é transformado. A maior parte dos crentes naquela época de Paulo eram escravos. Eram escravos. Os intelectuais, não, eu não preciso disso daí. Isso daí é coisa de escravo. E Deus fez o seguinte, olha, eu vou adiar a dívida de vocês. Vocês peguem um animal inocente, vocês matem aquele cordeiro, aquele animal inocente no seu lugar, derramam o sangue, corta o pescoço dele. Para vocês verem como é o pecado horrível diante dos meus olhos. E o inocente vai pagar no seu lugar. Mas você não é livre da condenação por causa disto. Simplesmente está sendo feita uma expiação, uma cobertura do seu pecado. Um dia nós vamos acertar as contas. Um dia você vai comparecer diante do meu tribunal e nós vamos conversar. Nenhuma palavra frívola que você falou vai passar. Nenhum pensamento impuro vai passar. Tudo aquilo que você fez vai ser cobrado lá no tribunal. Aí vem Jesus, sem pecar, venceu o pecado, um por um, não era para morrer
Porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não pecou, não era para ter morrido. Mas ele falou, eu vou morrer no lugar do Edson. Eu vou diante do julgamento no lugar do Edson. Eu vou pagar o preço que o Edson deveria pagar. Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses, diz assim, o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado lá na cruz. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, caiu sobre ele pelas suas feridas. Nós somos sarados. A palavra sarado é salvo, nós somos salvos. Pelas feridas dele, nós somos salvos. Isto é o evangelho, isto é boa nova. A condenação que era para vir sobre mim não veio, foi sobre ele. Ele foi abandonado por Deus, porque ele se fez pecado por nós lá na cruz. O pecado que estava sobre mim, foi lançado sobre ele, foi lançado sobre Jesus. Deus fez justiça naquele dia, Deus fez justiça, Deus cumpriu a justiça. O pecado precisava ser pago e foi pago. Por isso que Jesus lá na cruz, uma das últimas palavras que ele falou antes de entregar o Espírito, a última palavra antes dele falar, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, foi tetelestai, está consumado, está pago por completo, não há mais nada a ser pago, a dívida foi quitada 100% para aquele que crê. Foi isso que ele fez lá na cruz, de maneira que eu não preciso pagar mais nada, meu amado. Então olha só, mas Deus é justo, o pecado precisava ser pago, não iria passar assim sem pagamento não. Deus não ia falar, não, eles pecaram, mas tudo bem, eu sou um bom Deus e não importa, eu sou bonzinho e eu vou relevar isso daí, eles são seres humanos. Não, meu amado, o pecado precisava pagar, precisava morte, sangue de um inocente. Por isso que o evangelho é sangue, é cruz. Jesus pagou preço, foi feito justiça. O evangelho, porque a justiça de Deus é revelada no evangelho. Agora também, a melhor tradução aqui do grego seria assim, a justiça que vem de Deus é revelada no evangelho. O que está dizendo aqui? O que aconteceu ali na cruz? Paulo vai explicar isso em Romanos mais para frente, mas ele diz o seguinte, olha, o pecado que estava sobre mim, eu passei para ele. A justiça que estava nele, ele passou para mim. Isso na teologia chama substituição. Substituição. Ele tomou o meu lugar. Ele pagou o preço que eu deveria pagar. O pecado foi sobre ele, de maneira que ele falou assim, meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus não podia olhar para ele naquela hora da cruz em que ele foi feito pecado por nós. E a justiça que era dele, ele sempre foi justo, ele nunca errou, ele nunca teve um mau pensamento, ele nunca nem desobedeceu aos seus pais, ele nunca errou. A sua justiça passou para a minha vida, não porque eu era bonzinho, não porque eu sou o melhor, não, mas porque eu era pobre, longe de Deus. E ele falou, eu vou passar a minha justiça para você, de maneira que o justo viverá pela fé. Eu creio. Eu sou salvo porque eu creio. Quando nós entrarmos no céu, não vai ser porque eu fui pastor, não vai ser porque você deu cesta básica para os pobres, não vai, sabe por quê? Porque todas essas coisas que nós poderíamos fazer não são nada em comparação com o pecado que nós cometemos, não apaga os nossos pecados. Sangue de animais, Hebreus fala, não serve para apagar pecado. Sangue de cordeiro não apaga pecado. O único sangue que apaga pecado é o sangue de Cristo. Por isso nós vivemos pela fé.
Por isso nós andamos pela fé. Por isso nós sabemos que nós vamos para o céu pela fé. Não é pelas nossas obras, é pela fé. Eu creio. Por isso que Paulo fala assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito lá em Abacuque. O justo viverá pela fé. Agora, só para concluir, nós temos uma responsabilidade ao ouvir isto. Você se sente devedor? Não falamos de Jesus nem para o nosso parente mais próximo, porque nós temos vergonha do que ele vai pensar da gente. Fale de Cristo para as pessoas que você ama, meu amado. Fale de Cristo. Convide a vir na igreja. Procure oportunidades para convidar a pessoa para ouvir o Evangelho. Ela é tão preciosa para você. Não queira que ela morra e seja perdida para sempre. Porque o único caminho para o céu não é Buda, não é Maomé, não é a ciência. Hoje em dia você não pode falar nada, mas Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Nem Maria, nem Buda, nem Maomé, nem Pedro, nem Santo Antônio, nem São Jorge, nem Paulo, nem Edson, nem pastor, nem padre, ninguém. O único caminho que pode levar a pessoa até os pés do Senhor é Jesus. Ele é o único caminho. Pela fé, você é salvo pela fé. Na obra de Jesus, por você, meu amado. Este é o Evangelho.